Hoje, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre limpar a fonte, limpando a fonte. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a realidade que existe muitas vidas, que elas parecem ter uma comodidade, está tão agradável, está tão boa, mas aí quando Deus olha lá do céu, existe uma maldição ali, existe uma separação daquela alma com Deus. Eles estão ainda debaixo da ira de Deus. Nós vamos ver hoje que essa fonte de Jericó, essa cidade de Jericó, ela se assemelha a uma vida, a uma pessoa, às vezes até a uma igreja. Por que nós não podemos dizer que se assemelha a uma igreja? Pode ser que a pessoa está lá tão bem, tão agradável, mas por dentro é estéril, por dentro aquela alma, ela é má, porque ela não foi curada por Jesus. É isso que significa, meus irmãos, essa tão breve passagem, quando nós olhamos aqui, essa passagem do profeta Eliseu por Jericó. Então, meus irmãos, a primeira cidade que Eliseu, ele faz um milagre, a primeira cidade mesmo, é Jericó. Ele tinha feito aquele milagre lá na beira do Jordão, quando ele disse: onde está o Deus de Elias? Pegou a capa do Elias, bateu naquelas águas se abriram, e então ele passou. Mas isso foi lá na beira do Jordão, e todos os outros filhos dos profetas viram, se encantaram com aquilo, descobriram que o poder, a unção de Deus estava sobre o profeta Eliseu, e o Eliseu ele foi andando 10 quilômetros mais ou menos da cidade, daquele rio Jordão. A primeira cidade que tem é Jericó, é a cidade de Jericó. Então, quando ele estava entrando na cidade de Jericó, os homens da cidade, como você pode ver aí no versículo 19, os homens da cidade pararam ele e disseram: olha, essa cidade é uma maravilha, essa cidade é muito boa, o problema dela é que a água não presta, a água é ruim, e para piorar, a gente planta as coisas aqui e não nasce nada. Irmãos, Jericó, se você pesquisar, acho que todo mundo aqui, talvez até nossas criancinhas, já ouviram falar da cidade de Jericó. Quando fala de Jericó, não é uma coisa estranha para nós, mas também não é uma coisa estranha para o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque Jericó é a cidade mais antiga habitada que existe na face da terra. As muralhas mais antigas, as estátuas mais antigas encontradas em algum lugar, está naquela cidade. Aquela cidade, meus irmãos, em tempos de outrora, no passado, a própria Bíblia, quando se refere a ela da primeira vez, chama ela de a cidade das palmeiras. Isso, meus irmãos, é um anúncio encantador. De qual cidade a Bíblia fala que é a cidade das palmeiras? Por que, pastor, é uma cidade das palmeiras? A gente tem que entender um pouco da geografia, daquele lugar que é, meus irmãos, a terra prometida. Praticamente lá só tem pedra, lá só tem deserto, e de repente, no meio daquele deserto, no meio daquelas pedras, você tem uma cidade encantadora. Irmãos, nós estivemos lá de longe, você não pode entrar lá, quando você está em Israel, você não pode ir em Jericó. Ei, pastor, por que não pode? Porque os palestinos estão lá, e se você tiver com um carro com a placa de Israel, eles jogam pedra no seu carro, eles jogaram pedra na gente lá. Então você tem que ir lá em algum lugar e ficar vendo: olha, Jericó é ali. E quando a gente olhava para Jericó, só via coisa amarela, E quando você olha para o rumo de Jericó, até hoje, é tudo verde, é florido, é arborizado. Veja, irmãos, Então, é a mesma coisa, porque tem fontes de águas que correm daquelas montanhas e vai trazendo o verde para aquela cidade, porque para ter verde tem que ter água. Veja só. Então era bonito, o lugar era bonito, meus irmãos,
Então foi a primeira cidade que Jericó passou, só que a gente tem que entender que a cidade de Jericó tinha sido amaldiçoada por Deus. Nós vamos ver a maldição aqui, você pode ler comigo, se você não tiver com a Bíblia aí, no livro de Josué, no capítulo 6, versículo 26, né? Diz assim: quando Josué conquistou a cidade de Jericó. Então Deus, ele ficou muito triste com a cidade de Jericó, porque ela levantou uma resistência contra o povo de Deus. Poderiam ter feito como os gibeonitas, né? Não querer lutar, mas não. As portas de Jericó se fecharam, os muros estavam bem armados, é como se Jericó dissesse para Deus: aqui o Senhor não entra, aqui o Senhor não vai conseguir nada. Se vocês quiserem entrar em Canaã, Jericó não vai ser conquistada, sabe, aquela dureza. Mesmo com medo eles falavam isso. Então o que Deus fez? Deus foi lá, mandou Jericó passar, meus irmãos, 6 vezes com o pessoal lá, e depois ainda carregando a arca. Por fim tocaram a trombeta, né? Na 7ª vez que eles tocaram as trombetas, os muros de Jericó caíram, se espatifaram tudo no chão. Quase que nos lembra o fim dos tempos, né? Quando a 7ª trombeta tocar, tudo vem ao fim. Mas olha, meus irmãos, Jericó foi destruída e Josué lançou essa maldição aqui. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. E ao preço do seu filho mais novo, ele vai colocar as portas da cidade. Irmãos, quando Josué pronunciou essa maldição, é porque Deus estava ordenando que ele pronunciasse essa maldição. E aí então, 500 anos depois, mais de 500 anos depois, quando o Acabe, o homem que foi um dos piores reis de Israel, ele era tão ruim que ele, meus irmãos, ele era imitado pelos seus súditos. E teve um homem lá chamado Iel, o betelita. O Iel, ele cresceu vendo aquele bezerro de ouro, adorando aquele bezerro de ouro. E um dia o Iel, ele passou pela cidade de Jericó, e a cidade de Jericó estava lá, toda ainda com os muros caídos, ninguém habitava praticamente na cidade de Jericó. E talvez ele perguntou: por que essa cidade está toda destruída assim, né? Vamos dizer que ele não conhece a Bíblia. Porque o Josué, quando Deus derrubou esses muros, ele disse que maldito seria aquele que levantasse os muros. A preço do seu filho mais velho, ele levantaria o primeiro tijolo. E a preço do seu filho mais novo, ele colocaria a porta da cidade. Sabe o que ele fez? Ele desafiou a Deus. Ele disse: comigo não funciona assim não, eu vou edificar essa cidade de novo. E edificou, meus irmãos. Olha o que o texto lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34 diz: durante o seu reinado, que é o reinado de Acabe, Iel, o betelita, né, de Betel, reconstruiu Jericó. Está vendo, pastor? Um homem reconstruiu a cidade, mas vamos ver o que aconteceu. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais jovem, mais novo, que é o Segube. Olha a rebeldia de uma alma contra Deus. Talvez ele pensava assim: o rei Acabe apronta poucas e boas e esse tal de Deus aí não faz nada. Quer saber? Eu vou reconstruir essa cidade. Quando ele foi lá, quando o pedreiro colocou o primeiro tijolinho no muro, veio a notícia para ele: ei, Iel, olha, o seu filho mais velho, Abirão, ele está morto, ele morreu lá, está lá na tua casa morto. Se fosse uma pessoa que parasse para pensar, diria assim: que tragédia, né? Que tragédia. É a maldição que foi colocada aqui nessa cidade. Senhor, me perdoa, Senhor. Foi isso que ele fez? Não. Chega um tempo, meus irmãos, que as pessoas elas estão
tão afastadas de Deus, que elas não pensam em Deus, em nada, eles acham que foi uma coincidência. Aí ele foi lá e continuou a reconstruir a cidade, os muros, as casas lá dentro, e ainda colocou a porta da cidade. Quando ele colocou a porta da cidade, morreu o seu filho Segube, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Isso se chama rebeldia temerária contra Deus. Pronto, a cidade das palmeiras estava reedificada. A linda Jericó era uma cidade novamente. 30 anos depois que foi edificada essa cidade, passa o profeta Eliseu, que é esse texto que você está aí. Volte para 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. A cidade já está reedificada, está tudo pronto, né? E agora, meus irmãos, teve o esforço humano de reconstruir, né? E aí você pode pensar, vamos fazer uma casa bonita nessa cidade, vamos fazer uma praça bonita nessa cidade, vamos fazer jardins, vamos arborizar. Olha, meus irmãos, era uma cidade que você podia deixar ela bonita. Aqui, esse texto da palavra de Deus deixa isso bem claro para nós, no versículo 19. Quando os homens da cidade chegam e dizem para o profeta Eliseu, conforme o senhor pode ver, ó, dá uma olhada aqui, quanta casa bonita, quantos jardins, quantas palmeiras, é um lugar agradável, é um lugar gostoso de morar, bonito, sabe, profeta? Mas as águas aqui são mais, elas são amargas e infrutíferas, sabe? Falando isso para o profeta, né? Olha, meus irmãos, só Deus pode tirar uma maldição que Ele coloca. Quando Adão e Eva pecaram, quando houve o pecado, e Deus foi conversar primeiramente com Adão, Ele disse, maldita seja a terra. E amaldiçoou, houve uma maldição, o pecado trouxe uma maldição, o pecado ainda traz maldição para a vida das pessoas, mas esse pecado, meus irmãos, mostra que todos os homens, eles são pecadores. Você não pensa que você vai viver uma vida sem pecado, ou que você não tem pecado? Veja, meus irmãos, o pecado é uma realidade na vida de uma pessoa, desde o momento que ele nasce. É a maldição de Deus. Eu queria que você abrisse em João capítulo 3, no versículo 36. Olhe esse versículo. Nesse versículo aqui, mostra que uma pessoa que tem Jesus, essa pessoa, ela tem a vida, né? João capítulo 3 e versículo 36. Vamos abrir comigo lá. João 3,36. Aquele que crê em Jesus, ou seja, no Filho, tem a vida eterna, mas aquele que não crê em Jesus, quer dizer, no Filho, não verá a vida. Está escrito aí. Quem tem o Filho tem o quê? A vida. Quem não tem o Filho, que é Jesus, não tem a vida. Mas olha o que está escrito na última parte do versículo. Essa é a coisa mais importante. É essa última parte que liga esse versículo com a nossa história. Sobre ele faz o quê? Permanece o castigo, a ira de Deus. O castigo que Deus lançou sobre Jericó, somente Deus podia tirar. Por mais linda que eles deixassem aquela cidade, por mais praças que colocasse, por mais coisas que eles se encantassem lá em impor, não ia adiantar nada. Por quê? Ela continuaria amaldiçoada por Deus, as suas águas continuariam amargas e as suas árvores continuariam infrutíferas. Não ia adiantar nada. É a mesma coisa da alma humana. Meus irmãos, o homem pecador está condenado, sobre ele permanece a ira de Deus. Não é que vai vir uma ira de Deus, quem não tem Jesus, a ira de Deus está sobre ele, permanece sobre ele. É uma maldição, é a maldição do pecado. É essa maldição que tem que ser tirada. Por isso, meus irmãos, continuando aqui, né?
Vamos ver o que eles estão falando aí no versículo 19. Vamos voltar lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Profeta, essa cidade é bem situada, é uma cidade agradável, como eu disse, é o próprio retrato de Jericó. Jericó nunca deixou de ser uma cidade bonita, até hoje é. Quando Jesus estava na terra, quando ele veio, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele passou algumas vezes ali, mas foi ali que ele curou o Bartimeu. Estão lembrados disso? Então você vê, meus irmãos, entrando o Senhor Jesus naquela cidade. Mas por que tinha cidade? Jericó estava no tempo? Estava. E era uma das cidades mais lindas que existiam no tempo de Jesus, porque até um palácio de verão tinha lá para o rei Herodes. Tinha um palácio lindo para ele, porque era uma cidade muito linda. E hoje ainda é uma cidade bonita, ela está lá. Jericó ainda está lá. Agora, historicamente, meus irmãos, é Jericó, cidade bonita, cidade agradável, mas Jericó, no tempo de Eliseu ali, é o retrato de muitas denominações, é o retrato de muitas pessoas. Imagine que essas religiões, elas constroem os seus templos lindos, magníficos, maravilhosos, a custo de fortunas. Pode ser uma religião como a cristã, a nossa religião cristã. Quantos templos suntuosos os cristãos, não é só católico não, tem muitos templos suntuosos evangélicos também. Se lá, meus irmãos, na Europa você encontra verdadeiros palacetes em forma de igreja, talvez se você for na América você vai encontrar igreja de cristal. Já pensou fazer uma igreja de cristal? Deve ser muito, muito bonita e muito cara também, mas ela existe. Você vai, os muçulmanos, eles erguem as mesquitas deles, lindas também. Você vai com os budistas, eu não sei como é que eles conseguem entrar no meio daquelas pedras e fazer aqueles templos naquelas montanhas tão altos lá. Tudo a muito custo. Você sabe que Notre Dame pegou fogo, queimou tudo. A Notre Dame é considerada a igreja católica, né? Mais cristã, mais bonita que existia. Todo mundo foi chorando, o Notre Dame pegou fogo. Eu acho que alguém foi lá, tacou fogo por querer lá, né? Mas o certo é que até o ano passado, eles haviam arrecadado 850 milhões de euros, não estou falando de reais não, isso dá 6 bilhões de reais, só para construir parede, e teto, e chão. Já pensou? É uma figura de Jericó, mas existem pessoas que parecem Jericó também, meus irmãos, que ela bate no peito, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida agradável, eu tenho um bom emprego, olha aí, né, minha casa. Será que a única coisa que você tem para mostrar para as pessoas é a sua casa, a sua fazenda, o seu carro, as coisas bonitas que você tem? Será que é isso? Será que uma igreja, a única coisa que ela tem para mostrar é o seu templo, é as suas janelas pintadas, desenhadas, os seus bancos almofadados? É isso que tem para apresentar? Pois bem, Jericó era bonita, Jericó era agradável, mas os próprios moradores estão dizendo, é má, a água não presta, a água não presta. Se a única coisa que você tem para mostrar para as pessoas é essa imagem bonita exterior, então você ainda está debaixo da ira de Deus. Infelizmente é assim. A grande ilusão de Satanás é essa, é ter uma vida agradável e uma alma perdida. Isso é o que Satanás tem plantado na sociedade desde que Adão e Eva caiu. Antes disso, Eva não tinha caído no pecado quando Satanás disse, é assim que Deus falou, que ninguém pode comer nada aqui. Não, Deus não disse isso não, né? Deus disse que a gente não pode pegar do fruto da árvore ali e comer, nem tocar, a gente não pode. Já aumentou. Mesmo assim, Satanás foi insistente. Não, Deus sabe que no dia que você comer essa fruta, aí você vai ficar inteligente, vai abrir os seus olhos, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Até tudo bem, a conversa estava indo. Aí ela olha para a árvore
E o que diz a palavra de Deus? Que ela viu que a árvore era o quê? Agradável aos seus olhos. Está vendo aí, meus queridos irmãos? É a mesma palavra. Jericó é agradável. Você pode ver, é notório. Então, Satanás, desde o começo, é isso que ele planta na cabeça, no coração das pessoas, é uma ilusão. Meus irmãos, quando Satanás ele pega Jesus e ele leva lá em cima, no pináculo do templo, leva ele nas alturas, quando ele leva ele naquele monte, ele fala assim: olha, eu vou te mostrar toda a glória do mundo, né? E ele mostrou a glória do mundo, e diz: tudo isso vai ser seu se você prostrado me adorar. Olha, o que ele mostrou para Jesus, é o que ele quer realmente mostrar para as pessoas. Você tem que ter uma vida boa, você tem que ter uma vida agradável, você tem. Tá bom, não é pecado essas coisas não. Deus abençoe que cada um de você que está aqui, que Deus te abençoe e que você tenha uma vida boa, agradável. Mas que não seja como Jericó, tá? Que a sua vida boa e agradável seja Jericó depois que Eliseu passou por lá e curou aquelas águas. Meus irmãos, essa pompa que Satanás quer mostrar, sabe? A diferença da festa de casamento lá em Caná da Galileia, onde tinha Jesus, pessoas simples, que nem vinho tinha mais, acabou, Jesus teve que transformar água em vinho. Daquela festa, daquele banquete de Belsazar, veja, meus irmãos, que paz havia lá naquele casamento de Caná, e que tormento havia naquela pompa, naquela glória humana da Babilônia, quando a própria mão de Deus apareceu e disse: Mene, mene, tekel ufarsim, fosse pesado e achado em falta, ou seja, está condenado, você está amaldiçoado, Belsazar, o seu reino está amaldiçoado. Aonde que tem a alegria verdadeira? Lá na festa de Belsazar, ou naquele casamento onde Jesus é presente? Na pequena Caná da Galileia, que era uma vilarejo, devia ter 30, 40 casas só. Como eu disse, nem dinheiro para a festa eles tinham, tadinho, mas Jesus estava lá. Olha a diferença. Satanás, meus irmãos, ele oferece o que os homens desejam, e o homem deseja a glória deste mundo. Ele quer uma vida boa e agradável, e ele vai fazer de tudo para isso. Eu estava dizendo na igreja ontem, né, lá no Morumbi, por que as pessoas querem ir embora para os Estados Unidos? Por que as pessoas querem ir embora para a Alemanha, para a Austrália, sabe? Por quê? Por que as pessoas se matam lá no México, vai se espremendo todo, passando lá em arame farpado, subindo aqueles muros? O que eles querem? Ah, pastor, eu acho que eles querem uma igreja boa, né? É isso? Estão indo lá para ouvir a palavra de Deus, porque tem uma igreja batista boa lá. Não, nunca vi uma pessoa fazer isso lá, não. Nunca vi. Eles vão porque eles estão atrás de uma vida boa. Lembre disso, Satanás é mentiroso, e ele mente para as pessoas, e as pessoas acreditam na mentira de Satanás. Olha, irmãos, eles querem isso. As águas de Jericó simbolizam uma vida sem Jesus, amarga e sem fruto. Vamos voltar lá. Segundo Reis, capítulo 2. O que eles disseram? No capítulo 2, versículo 19. Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 19. Deixa eu encontrar. Encontrei. Os homens daquela cidade disseram a Eliseu: eis que é boa essa cidade, a habitação, a morada é agradável, né? Como o senhor bem pode ver, mais as águas são mais, e a terra é estéril. As duas coisas aqui, meus irmãos, as águas foram definidas como más, como péssimas. Eu disse, eu vou descobrir onde tem essa palavra de novo. Onde essa palavra má aparece na Bíblia, do jeito que ela está aqui. Eu fui atrás. Sabe onde eu encontrei? No livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 13. O que está escrito lá? Ora, eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. As águas eram más, ruins, péssimas.
E a terra? A terra é sem fruto, ela é infrutífera. Por quê? Porque as águas que faziam com que as árvores crescessem, ao mesmo tempo matava. Era infértil, não tinha fruto ali. Esse pé de manga, não tinha manga. O pé de figo, não tem figo. Quando Jesus chegou no pé de figo, não tinha figo, ele amaldiçoou a figueira. Veja, irmãos, então era só pompa, era só bonito, mas não tinha nada dentro, né? É a figura de uma vida sem Jesus. Olha, a Bíblia, quando fala da carne, nunca fala fruto da carne. Já repararam? Fala as obras infrutuosas das trevas. As obras da carne é assim que a Bíblia trata. Mas aí, quando fala do fruto, fala do fruto do Espírito. É a bondade, é o amor, a alegria, a paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Veja, às vezes só tem as obras infrutuosas das trevas. Tem água correndo? Tem. Coisas que correm. Há uma obra ali, mas não tem frutos. É a vida de uma alma sem Jesus. A pergunta que a gente faz é: tem solução para Jericó? Né? Vamos ver o que o Eliseu faz aqui no capítulo 2, versículo 20. Ele disse: trazei-me uma vasilha nova e ponde nela sal. E eles trouxeram. O que Eliseu podia dizer assim? Tem maldição aqui, acabou, não vou tirar a maldição, não. Queridos irmãos, toda vida sem Jesus é uma vida debaixo da maldição. Mas Eliseu mostra uma coisa para nós, que Deus não quer que ninguém viva debaixo de maldição nenhuma. Deus, Ele não quer. Por mais que tivesse o esforço humano para embelezar a cidade de Jericó, a maldição ainda estava lá. Até o dia que o profeta chegou e disse: traz uma vasilha nova e coloca sal nessa vasilha nova. Meus irmãos, vasilha nova, sal. O que significa essas duas coisas? Vasilha nova e sal? Por que isso, pastor? Irmãos, quando você se converteu, eu já me converti. Por que você se converteu? Porque você ouviu o Evangelho. E o que quer dizer a palavra Evangelho? Quer dizer o quê? Boas novas de salvação. O Evangelho é uma boa nova, é uma notícia nova, sabe? É uma maravilha de notícia que fala, meus irmãos, da nossa perdição, mas também fala da esperança da salvação que tem em Cristo Jesus, mostra o quão ruim nós somos, mas também mostra como Deus é maravilhoso, e enviou seu Filho Jesus, morrer na cruz para nos salvar. Vasilha nova significa isso. Por que tinha que ser nova? Porque o Evangelho, meus irmãos, é puro, é incontaminado pelas coisas do mundo. Evangelho é falar que Deus te amou. Evangelho é falar que Jesus, Ele morreu na cruz para tomar o seu lugar. Então o Evangelho é isso. O Evangelho fala da morte, fala do sepultamento e fala da ressurreição de Jesus. Então, a vasilha nova representa o Evangelho. E aí manda colocar o sal nessa vasilha nova. Agora veja que coisa absurda, estranha. Aí às vezes, né, irmão Ronald? Tomar um café lá na casa do Ronald lá, não sei, muita coincidência, a hora que eu chegava era a hora do café, uma coisa esquisita, né? No tempo que eu ainda tomava café, porque agora não estou tomando muito. Mas olha, irmãos, é o seguinte, né? Ela quer que o café fique bom. Quando irmã Nora, que a senhora vai colocar sal no café? Ela está falando aqui, nunca, eu não, né? Você já colocou sal no seu café? É assim que você faz café? Se você quer uma água doce, irmã Eliana, a senhora quer uma água doce, a senhora vai colocar sal? Mas, como é que era a água lá de Jericó? Não era amarga? E por que ele vai colocar sal?
Que coisa louca! É isso mesmo, é a verdade de Deus. Olha o que nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Colocar sal numa água amarga é uma loucura, é uma doidice, né? Imagine, eles falando, a água está amarga, me traz lá uma vasilha nova com sal. Talvez a pessoa coçou a cabeça e falou assim, esse profeta é louco, é doido, ele quer sal, né? Calma, meu amigo, calma, né? Olha a mensagem da cruz chamada por Deus, como ela é chamada? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é a loucura de Deus, que nos dá a vida eterna, a morte de Jesus. As pessoas daquele tempo diziam, isso é uma loucura, mas é para os que se perdem. Loucura é a mensagem da cruz. Que coisa louca, né? Deus morrendo para te salvar. Deus, ele vai lá na cruz, ele toma o seu pecado, ele se faz pecado por nós e ele, pelo seu sangue, nos compra. Isso é uma loucura. Veja, meus irmãos, quem podia imaginar, né? Geralmente você fala assim, eu queria que uma pessoa me salvasse aqui, eu estou me afogando, que a pessoa me salvasse, né? Então, você quer que a pessoa tire você lá de dentro da água, não é verdade? Você ia ficar feliz com isso, não ia? Não. E a pessoa se afogando no seu lugar e tirando você. Olha o que Deus fez. Ele tomou o seu afogamento. Ele tomou a sua morte. Ele tomou a sua cruz. Ele morreu para te salvar. É isso que representa, meus irmãos, a vasilha nova e o sal. Agora vem a parte mais importante do que o Eliseu fez. Vamos lá, versículo 22, 21, né? Então Eliseu foi até o manancial das águas. Talvez na sua Bíblia não está escrito manancial das águas, está escrito o quê? Fonte. Quem está escrito fonte aí? Levanta a mão quem está no versículo 21 aí. Fonte? Tem alguém? Ou ninguém tem fonte aí? Tem. Né? Olha, ele pegou a vasilha nova e o sal e ele jogou lá na fonte, aonde nasciam as águas. Aqui que nasce as águas. Quando nós fomos para Pereira Barreto, nós atravessamos um rio enorme, né? Os jovens lembram disso? Que rio, hein? Tinha irmãos lá, a molecada já queria pular lá dentro, tudo, né? Sabe que nós temos o CF, nós temos o SN, né? Nós temos, tudo isso nós temos nos nossos jovens. O que é SN, pastor? Sem noção, né? Então, aí você vê assim, sabe? Um riozão. Só que quando você vai lá para Salesópolis, aonde nasce aquele rio, é uma aguinha borbulhante assim, você não dá nada para aquilo. Aqui nasce o rio Tietê, o maior rio do estado de São Paulo. Verdade. O que o Eliseu fez? Ele foi lá na fonte, jogar aquele sal. Por que ele não jogou nas águas correntes mesmo, né? Meus irmãos, tem gente que quer curar o pecado desse jeito. Agora eu parei de beber, agora eu parei de fumar, agora eu parei de não sei o quê, agora não... Tá, legal, isso é uma coisa boa, pare mesmo. Isso é uma coisa maravilhosa que vai acontecer na sua vida, mas é como jogar sal em água corrente. O que vai acontecer? Novas águas ruins vão levar aquela água corrente. Então, o nosso profeta Eliseu, ele foi lá na fonte. Eu gostaria, meus irmãos, de abrir com vocês no livro de Provérbios, capítulo 4 e versículo 23. Vamos comigo lá? Provérbios, capítulo 4 e versículo 23. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque do seu coração procedem as fontes da vida. Olha, do coração procede o quê? As fontes da vida. Agora abre em Mateus capítulo 15. Vamos lá.
Mateus capítulo 15 e versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração nascem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Do coração. É no coração, meus irmãos, que todos esses males, eles estão. E o livro de Provérbios diz que o coração é a fonte. Do coração procede as saídas da vida, a fonte. Vocês estão entendendo por que o profeta pegou o sal e ele resolveu fazer o quê? Jogar aquele sal. Vamos jogar o evangelho naquele coração. Vamos introduzir Jesus Cristo naquele coração. Queridos irmãos, para a gente terminar, lá onde nós estávamos em 2 Reis, no capítulo 2, quando ele lança então aquele sal sobre as águas, quando ele lança a palavra da cruz sobre o coração, no versículo 21, então ele foi até a fonte das águas, deitou sal naquela fonte e disse: assim diz o Senhor. Ele está deixando bem claro, quem está fazendo o milagre é Deus, não sou eu, ele está dizendo. Assim diz o Senhor. O que o Senhor disse? Ele disse no versículo 21, sararei estas águas, e não haverá nelas nem morte, e nem falta de fruto, esterilidade. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando ele entra num coração, veja a cura que é produzido. Não haverá mais nela nem a morte, e nem esterilidade. A morte, a nossa vida sem Jesus é uma vida à morte. Com Cristo eu ganho vida eterna. E se eu tenho a vida eterna, eu posso produzir frutos, e não apenas as obras da carne. Então, aqui ele está dizendo, sararei essas águas. Como é que uma pessoa que está perdida, debaixo da maldição de Deus, ela pode ficar livre dessa maldição, pode ficar livre dessa perdição, quando ela escuta o Evangelho, quando ela escuta que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-la, e ela entrega o seu coração. Olha, esse sal que é Jesus, que é a palavra de Deus, meu Cristo, ele sara a minha alma. É assim, meus irmãos. É assim que uma pessoa, ela é curada da maldição que Deus colocou lá no jardim do Éden. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É assim que as almas são salvas. Só Cristo pode limpar o nosso coração. Pastor, como é que eu posso entregar o meu coração a Jesus, né? Bem, o pecado traz a maldição, e por mim mesmo, assim como aqueles moradores de Jericó, eu posso embelezar a minha vida, eu posso vir de paletó todo domingo aqui. As irmãs também podem se embelezar e parecer melhores do que são numa imagem humana. Mas não pode tirar a maldição de Deus, como aqueles homens não podiam. Não tem jeito. É preciso o quê? Confessar que a fonte é má, é infrutífera. A pessoa dizer, eu sou um pecador. Eu estou perdido, sem salvação, eu sou um pecador, eu sei que eu sou um pecador. E por ser um pecador, eu estou debaixo da maldição de Deus. Mas eu não quero mais estar debaixo da maldição de Deus.
Deixa Deus pegar a salva nova, que é esse evangelho, e colocar o sal no seu coração. Jesus Cristo. É preciso ir até a fonte, que é o coração. Meus irmãos, eu acho que a imagem mais bonita que nós temos de uma história bíblica, para encaixar lá naquele 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 até o 21, sabe qual que é? É o Saulo de Tarso. Por quê? Porque ele tinha um ódio da igreja, ele tinha um ódio dos cristãos, e ele resolveu perseguir, atacar, humilhar, bater, quem sabe até levar para a morte, aqueles que entregavam a sua vida para Jesus. E um dia ele resolveu fazer isso na cidade de Damasco, e no meio do caminho, uma luz brilhou ao meio-dia, e ele caiu no chão, ele caiu do cavalo, ficou lá caído, aquela luz brilhando em cima dele, aquela luz deixou ele cego, imediatamente ele ficou cego. Aí ele olhou e disse: Senhor, quando Jesus olha e disse: Saulo, Saulo, por que que você está me perseguindo? Por que que você está me perseguindo, Saulo? A pessoa podia ser eu, né? Gilberto, por que que você é rebelde contra a palavra? O Saulo, ele olhando para cima, ele disse: quem és tu, Senhor? Aí Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo responde: Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? Olha que interessante. Ele entregou o coração dele para Jesus, e a prova é: o que que o Senhor quer que eu faça? Os corações entregues para Jesus estão sempre fazendo essa pergunta para Jesus: Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? Tem tanta coisa que podemos fazer, mas a primeira coisa é: entregue a sua vida a Jesus. Confesse os seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz lá naquele capítulo 2 que aquelas águas foram saradas para sempre, porque a salvação que você recebe é uma salvação eterna. E Saulo obedeceu. Jesus disse: vai lá, entra em Damasco, na rua direita, você vai encontrar um homem lá chamado Ananias, ele vai te falar o que você precisa ouvir. E o Ananias falou tudo. Falou para ele: você tem que entregar a sua vida para Jesus. Batizou ele. Olha que maravilha. Oh, meus irmãos, isso é um coração entregue para Jesus Cristo. E Paulo viveu para Jesus, morreu por Jesus Cristo. A vida dele foi gasta para servir a Jesus. Então, já tem sal aí no seu coração, já tem Cristo aí, viva para Ele. Ah, pastor, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Então entregue a sua vida para Jesus.